Vamos fazer a nossa prece então, inicial, para depois o Edgar vem nos brindar aqui sobre a angústia. Pai amado, obrigado pelo acordar, pela oportunidade de fazermos e termos um dia melhor nesse plano. Que possamos realmente ser dignos do nome de sermos seus filhos. Que o nosso dia, que essa semana que começa, possamos a cada minuto não nos esquecermos da nossa principal missão aqui no plano terrestre. Sermos instrumentos de trabalho da vossa palavra. Que o nosso Mestre Jesus, que sempre nos ampara, sempre nos conforta, que está comigo, que está conosco em todos os momentos, possa, com seu amor, com a sua paciência, com seu carinho, continuar a nos guiar, Senhor. Em especial hoje, pedimos que a espiritualidade que mentoriza a casa leve conforto, não só aos nossos corações aqui presentes, ou aquele que nos ouvem, mas também aqueles que tiveram seus nomes colocados ali nos nossos cadernos de oração e vibração, Senhor. Que o nosso palestrante seja muito bem intuído em suas palavras, mas que principalmente, Mestre, tenhamos o nosso coração aberto para tais palavras. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Eu chamo o Edgar agora para iniciar a palestra. Seja bem-vindo, Edgar. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui. Agradeço muito o convite da casa. Faz um tempão que eu não apareço por aqui. A pandemia nos afasta às vezes, mas eu estou muito contente de estar aqui novamente. Eu não me considero exatamente um palestrante, mas eu me considero um conversador, né? E eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? Por isso eu peço que vocês me interrompam quando quiserem, tá? Que vocês falem a hora que quiserem, para que a gente possa de fato conversar. O tema da palestra é o que te perturba. Ela já está sugerindo uma conversa, né? E eu quero falar sobre o que nos perturba a partir do que vocês eventualmente me trouxerem. Então, eu convido alguém, qualquer um de vocês, a, sem entrar em detalhes pessoais, colocar, se quiserem, alguma coisa que esteja perturbando o seu coração. Muitos motivos, diferentes motivos nos trouxeram aqui hoje. E suspeito que alguns desses motivos sejam questões que estejam em conflito dentro de nós, que estejam nos incomodando, algumas questões que a gente não está vendo saídas, enfim, que está nos perturbando. Será que alguém poderia nos contar, sem entrar em detalhes pessoais, alguma coisa que esteja perturbando alguém? Senão eu vou ter que falar o que me perturba. Não, me deixe por último. Sabe por quê, gente? Eu tenho feito isso algumas vezes. Eu acho que é muita ousadia do palestrante impor o assunto. Então, eu quero falar do assunto X e vocês são obrigados a ouvir. Não é estranho, né? Claro que eu faço essa brincadeira, né? Sempre a ideia do tema é uma ideia instrutiva, mas é uma forma de vocês colocarem o assunto. Porque vocês vieram aqui em busca de respostas, né? Não sei se tenho. A doutrina, o Cristo, certamente tem, né? O máximo que eu posso fazer é dar a minha visão sobre isso, né? E eu farei esse esforço se alguém me ajudar. Alguém se anima? Às vezes as pessoas falam sobre as inseguranças do mundo de hoje, né? Puxa, para onde vamos? Né? Existem jovens aqui presentes, né? Como que vai ser meu futuro? São coisas que perturbam a gente. Isso só para falar de temas mais amplos, né? Mas tantas coisas nos perturbam hoje. A ansiedade sobre o quê? Sobre o quê? É?
A situação está ruim? A gente não sabe o nosso futuro? É. Vamos pensar, olha, pronto, a senhora já me deu a deixa. Agradeço. A gente não sabe qual é o nosso futuro, gente. Ainda bem que não é do jeito que a gente quer. Porque a gente não sabe querer ainda. Sabemos, gente? Nós não somos a criança de 4 anos que ao invés de querer ir para a escola quer brincar? A criança de 4 anos sabe querer? Não sabe. Por isso que quem quer por elas são os pais. Os pais falam, vai para a escola, vai tomar a vacina que vai doer. E elas vão chorar quando tomarem a vacina da paralisia, qualquer uma, né? Mas elas vão mesmo assim, porque os pais vão levá-las. Por quê? Porque é bom para elas. Por elas iriam? Não. Por nós iríamos? Não. Então, a gente não sabe querer ainda. Aliás, esse é um dos mais das mais profundas causas das nossas dores. Porque a gente quer o que não nos é bom. E felizmente, raríssimas vezes o Pai nos atende. Porque se o Pai atendesse as nossas preces mais vezes, a gente estaria completamente encrencado. Completamente encrencado. É a mesma coisa da gente concordar, atender as preces do filho que fala, não me leve para a escola. Imagina, se nós atendêssemos os nossos filhos sobre isso, por exemplo, de querer sair hoje de manhã sem blusa. A gente não deixa, não, mas eu não estou com calor, mas vai com blusa. Tá certo? Porque depois eu vou ter que tratar da gripe, etc., né, da febre, etc., e ele que vai sofrer. Imagine se a gente concordar. Se nós, que somos completamente imperfeitos, não concordamos com os desejos imaturos dos nossos filhos, por que o pai concordaria com os nossos desejos completamente imaturos? Porque é possível que a gente tenha 4 anos de idade espiritualmente falando. É possível, muito possível. Então, esse é um ponto. Se alguém tem angústia, se nós estamos perturbados porque a vida não atende os nossos desejos, é melhor parar de ficar perturbado. Porque a vida continuará não nos atendendo, na maioria das vezes. E isso é bom. E se vocês concordam com isso que eu estou dizendo, com essa perspectiva de que nós não temos a maturidade de entender as consequências do que a gente está pedindo, nós precisamos pensar sobre que tipo de desejos a gente costuma ter, se os nossos desejos são válidos, e se a gente deve reforçar termos estes desejos, esses tipos de desejos. A gente precisa pensar nisso. Deus não me atende. Ok. Alguém já se perguntou por que não? Por que ele não me atende? E não vamos cair naquela armadilha de que eu não mereço. Porque a gente fala tanto, meio espírita, a gente fala tanto, não mereço, não mereço, não mereço. A gente não merece mesmo. Já deu para perceber? Nós não merecemos. O que a gente fez para merecer, gente? O que a gente fez? Nada. Então, agora nós somos amados sem merecermos sermos amados. E isso é que significa o amor incondicional. E o Pai nos ama sim. Independente do que a gente fizer, pensar, sentir, independente. Porque incondicional é isso. Ele nos ama, ponto. Ele não nos ama como amamos. A gente ama se. Ele não funciona assim. A gente precisa reforçar essa ideia dentro de nós. Eu posso ser o mais crápula dos seres. O amor dele permanecerá inalterado. O que vai diferenciar? As consequências dos meus atos. Agora, e aí é outra questão que a gente precisa desconstruir. A gente ainda, infelizmente, pensa
que eu sofro porque eu desagradei a Deus. Não é possível desagradar a Deus. Nós não temos esse poder. Nós sofremos não porque somos punidos, mas porque vivemos simplesmente as consequências dos nossos atos. Ponto final. Se eu tirar o sapato e chutar a parede, vai doer o meu dedo, certo? A parede está me punindo? Não. É apenas a consequência do meu ato. Então, jogamos isso para o âmbito moral. Se eu fiz algo contra a lei, se eu fiz algo que gera um retorno da lei, como o retorno que eu tive da parede, eu vou viver a consequência naturalíssima do meu ato. Não é uma punição. Deus não perde tempo, ele tem mais o que fazer do que ficar punindo a gente. Pelo amor de Deus. E esse sentimento de culpa que a gente sente, que por sinal é muito cômodo, porque o culpado vive uma situação muito cômoda. Geralmente quem sente culpa não faz nada para melhorar. Só chora, só lamenta. Só fica no drama da própria culpa, se sentindo inferior. E porque é inferior, não se melhora. Cômodo, né, gente? Bem cômodo. E eu falo isso porque sei bem o que é isso. E a culpa, ela nasce também do nosso orgulho, que não quer fazer nada. Que tal a gente se arrepender? Porque o culpado olha para trás, se chora pelos erros, coitadinho. E o arrependido olha para frente, se perguntando o que eu vou fazer para não errar de novo. E sim, nós estamos numa posição um pouco melhor. Porque enquanto o culpado derrama o leite, senta do lado e chora porque o leite está derramado, e não limpa o leite, e não compra outro, porque é muito inferior. O arrependido derrama o leite, senta e chora, mas não fica muito tempo lá sentado chorando, não. Senta, chora, para, limpa o leite e vai comprar outro. E fica pensando, o que eu vou fazer para não derramar de novo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não fiz certo? O que foi que eu não reparei? Etc. Olha só que diferença brutal. Tá certo? E agora eu vou responder a pergunta da senhora. Eu fiz uma grande introdução, né? Nós sabemos qual é o nosso futuro. Jesus deixou claro como funciona. Cada um terá segundo as suas obras. Então eu já sei como vai ser meu futuro. Basta eu olhar o que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou pensando hoje? Porque tomemos cuidado com a interpretação das colocações do Evangelho, cada um segundo as suas obras. Quais são as minhas obras? Tudo que eu sinto, tudo que eu penso e tudo que eu faço. Estas são as minhas obras. Porque nós já sabemos com André Luiz que pensar é construir. E nós já sabemos que a qualidade do nosso pensamento nasce do tipo de sentimento que a gente tem. Então, a pessoa que está acamada, consciente ou não, na cama, faz 10 anos, não faz nada, faz, ela pensa e sente. E ela está fazendo muitíssimo. Infelizmente, a gente pensa que ela não faz nada, não serve para nada. Mas ela está fazendo muitíssimo. Tanto é que lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, esse livro que, graças a Deus, o temos, né? Em algum momento, lá no capítulo chamado, se não me engano, Fidelidade, André pergunta para Jesus, o que pode fazer alguém que não tem pernas, não tem braços ativos, que está numa cama, adoentado, só mexendo os olhos? E Jesus responde, essa pessoa pode fazer muitíssimo,
pode servir a Deus como ninguém, tendo paciência e coragem. Paciência e coragem. Nós estamos fazendo muitíssimo e servindo a Deus. Então, não precisamos mais ter dúvidas sobre o nosso futuro. Nós sabemos como a lei funciona. E a lei funciona. Como que vai ser meu futuro? Eu não sei se eu vou estar aqui, ali na esquina, desencarnado ou encarnado. Esses são detalhes. Não deveriam nos preocupar. Eu devia saber o que está acontecendo dentro de mim, que é onde de fato eu vivo e moro. Porque eu moro dentro de mim. Ou alguém não mora dentro de si? Porque eu não consigo sair de mim. Alguém consegue? A gente tenta, eu sei. Mas a gente não consegue. A gente tenta fugir, mas eu não consigo sair de mim. Eu sou obrigado a viver comigo e dentro de mim. Isso é bom. Então é aqui que eu moro, dentro de mim. O que me interessa sobre o meu futuro é como a minha vida interior será. E eu já sei como funciona o processo. Eu terei como colheita, como retorno, tudo o que eu der. Para a vida, o que eu estou dando para a vida? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E a vida é um terreno extremamente fértil, porque tudo que você planta, brota na vida. A pergunta que cada um precisa fazer é o que eu estou plantando. E saberemos o nosso futuro. E então ninguém mais precisa se sentir inseguro sobre o futuro. Porque é da lei que cada um tenha exatamente a colheita da sua plantação. Fiquemos em paz. Joguemos fora essa perturbação. Se estivermos agindo com equilíbrio, dentro das nossas capacidades, viu? Não que nem o Chico, que nem Emmanuel, que nem Francisco de Assis. Cada um no seu nível. Cada um planta o que é possível plantar. O Pai jamais pede de nós o que nós não podemos dar. Seria loucura se nós não pedimos para a criança de 4, de 3 anos que faça contas de matemática complexa, que saiba ler e escrever. Por que o Pai vai nos pedir a nós, analfabetos do amor, que amemos? Não tem nenhuma lógica que ele peça isso. Ele pede que a gente aprenda, o que é muito diferente. Que a gente se esforce, que a gente caminhe na direção. Por isso que ele disse que ele não é o destino, ele é o caminho. É muito diferente. Claro que ao percorrermos esse caminho, alcançaremos e ultrapassaremos o ponto em que Jesus está. Porque ele também prossegue. Mas ele não é o destino. Ele é o caminho. Então, caminhemos. Caminhemos com os melhores propósitos possíveis. E o nosso futuro será excelente. Ok? Alguém mais quer colocar suas angústias? Oi. Não entendi a pergunta. É algo que perturba. Sim. Ótima perturbação essa. Sim. A gente é muito estranho, você já percebeu? A gente se recusa a perdoar achando que o outro não merece. Ele não merece, não é essa a questão, quem merece sou eu. Sou eu que mereço perdoar. Percebem como é diferente a lógica? Eu acho muito difícil a gente perdoar se a gente não sabe se perdoar. Acho muito difícil. Porque eu acho que tudo nessas questões morais a gente precisa aprender para nós primeiro. Eu tenho essa impressão. Eu acho que para amar alguém, eu tenho que começar a me amar antes.
E amar a si mesmo não é ser egoísta. A senhora colocou muito bem, porque a gente tem medo de ser egoísta, e é um ótimo medo. Mas amar a si mesmo não é, porque o egoísta quer tudo para si. Quem ama-se também quer para si. Olha que diferença. Ele quer para o outro, ele quer o bem do outro, mas também quer o bem para si. E isso é tão presente na lei divina que está na lei máxima. Jesus perguntaram para ele qual é a lei máxima e ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que jeito? E por que a gente esquece dessa parte? Por que a gente não presta atenção nesse final? Quando no movimento espírita, nós espíritas falamos tanto de caridade, né? E por que a gente não se coloca no meio dela? Como que eu vou conseguir fazer caridade? Porque caridade não é da cesta básica. Caridade não é alimentar. Caridade é como eu faço isso. Porque eu posso dar a cesta básica humilhando. Não posso? Eu posso atender alguém no balcão da loja humilhando. Mas eu posso atender com amor. Estou fazendo caridade. Trabalhando, hein? Até porque fazer caridade tem que ser um modo de viver. E não um horário que a gente faz no sábado de manhã. Aliás, nem precisa no sábado de manhã. É só fazer todo dia. Com quem? Com quem você vive. E com você mesmo. Como que eu vou conseguir fazer caridade com alguém se eu não faço comigo? Não entendo. Se eu não sei fazer comigo, eu não sei fazer caridade. Inclusive. Mas eu ajudei muita gente. Ótimo. E você se ajudou também? Não? Então não aprendeu tudo. Então, o perdão está dentro disso. O perdão é uma caridade que eu dou para mim. O perdão, o auto-perdão, que depois o resto é fácil, viu? Nossa, facílimo. Facílimo. Sabe por quê? Porque se você entende por que você precisa perdoar, se você entende por que você erra, você entende por que o outro erra. É difícil acertar, gente? É difícil? E por que a gente esquece disso quando o outro erra? Se eu não consigo acertar, quase nunca consigo acertar, mesmo me esforçando, lendo o Evangelho, mesmo vindo ao centro, mesmo pensando nisso o dia inteiro, eu vou lá e erro. Se eu sei como é difícil, por quê? Que eu não compreendo a dificuldade do outro. Por quê? Porque toda vez que eu erro, eu me condeno. Não é assim? Não é assim? Pronto, aí está o problema. A gente precisa, a gente está brigando no ponto errado. Temos que perdoar o outro? Sim. Por quê? Por nós, para estarmos bem. Porque o outro, coitado, é problema dele. Quando eu perdoo o outro, eu não estou concordando com o que ele fez. E não estou liberando-o das consequências dos seus atos. Até porque eu não tenho esse poder. Ele plantou o erro, ele vai colher, ponto. Não sou eu que vou mudar isso. Isso é da lei. Aliás, aprendemos com a doutrina que nós não ofendemos ninguém, nós ofendemos a vida. E é a vida que a gente precisa reparar o erro. Então, o outro tem a sua dinâmica, tem o seu caminho. E eu tenho o meu. O que eu vou fazer com a ofensa que o outro me fez? Essa é a minha tarefa. Esse é o meu problema. O problema do outro é ter me ofendido. Esse é o problema dele, que eu não tenho noção se ele quis, se ele fez sem querer. Não sei disso. E também não me interessa. O que me interessa, o que eu vou fazer com o que aconteceu. Isso é o meu trabalho. E por que aconteceu comigo? Para que eu tenha esse trabalho e com ele aprenda algo. Porque nós já sabemos
que nada na vida acontece que não seja útil para mim. O Pai está criando possibilidades, criando condições, acontecimentos na nossa existência encarnada com o único objetivo de que a gente tenha oportunidade de aprender a ser feliz. Só que, como nós temos 4 anos de vida espiritual, a gente briga com os acontecimentos da vida, não briga? Acontece qualquer coisa que nos desagrade, que seja diferente do nosso desejo infantil, e a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Obrigado. Eu estava aqui um pouco constrangido de falar isso. A gente faz muito mimimi. O duro é que a gente chora de verdade, né? Não é fingimento, né? Mostrando para nós mesmos que a gente não entendeu mesmo. Lá no começo do nosso lar, quando André Luiz ainda estava acamado no hospital, porque logo depois que ele chegou, ele foi para o hospital, né? Clarencio foi visitá-lo e perguntou, coitado, se ele estava bem. E ele começou a desfiar a sua sequência de reclamações, chegando ao cúmulo de falar, eu sofro muito, André Luiz, sofro muito. E Clarencio, naquela paciência, aguardou ele terminar o longo rosário de reclamações. E Clarencio disse assim, aqui a gente entende que dor é oportunidade. Se lá eles entendem isso, nós também precisamos entender. E a gente pede para Deus afastar de nós a oportunidade. Indicando claramente que a gente não está entendendo. Voltemos ao perdão. Temos mimimi, fazer o quê? Somos mimados. Mas a gente precisa voltar para a gente. A gente tem uma autovisão, a gente tem uma visão de nós mesmos muito ruim. Nós cometemos um absurdo de nos achar inferiores. Todo mundo se acha inferior, não acha? Isso é uma lástima. Nós não somos inferior. Nós somos ignorantes. E é a ignorância sobre a gente mesmo e sobre o amor que faz com que a gente sofra. Nós não somos inferiores. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E a gente talvez não tenha entendido o que significa isso. O Pai, sendo perfeito, não consegue criar alguma coisa imperfeita. Faz sentido? Como que alguém perfeito vai conseguir nem tentar fazer uma coisa imperfeita? Quando a gente aprende a fazer uma coisa legal, a gente consegue fazer num nível menor? Você não admite? Não, eu aprendi a limpar a cadeira de um jeito perfeito. Fica limpíssima. Você vai algum dia limpar a cadeira e não deixar ela perfeita? Você não consegue. Porque te dá prazer, te dá gosto ver o resultado do seu trabalho. Perfeito. Deus, que ultrapassa todas as nossas considerações de perfeição, porque nós não sabemos o que é isso, ele é perfeito. Infinitamente, não é só perfeito, ele é infinitamente perfeito, ou seja, piorou mais ainda a nossa compreensão. Como que ele vai criar filhos imperfeitos, gente? Não tem sentido. Mas eu erro muito. Erra. Isso não é imperfeição. Isso é ignorância, apenas. Sabe quando você pega ouro, você vai fazer uma aliança? Que ouro é esse? Ouro. Como que é o melhor ouro? É ouro 18 quilates que fala? Ouro 18. É puríssimo. Não, esse ouro aqui é 10. Aquele mais fraquinho. Né? Nós somos ouro 18.
Ah, mas essa aliança tá meio torta. Tá, mas é ouro 18. Ah, então é de boa qualidade esse material. Então só precisa moldar direito. Fazer bem redondinha para caber no dedo. Nós somos esse ouro puríssimo. Mas não está redondinho. É só isso que falta. A gente se tornar redondinho. Aí usando o redondinho como símbolo de perfeição. O círculo perfeito. É só isso. E para isso a gente precisa viver. E aprender. Mas inferior é uma ofensa. É que Deus não se ofende. Mas a gente está ofendendo a Deus quando a gente se considera inferior e incapaz. Porque Ele nos fez profundamente capazes de aprender o que é necessário aprender. Ele nos fez do melhor material possível, porque Ele fez como parte dele, filho de peixe, peixe é. Nós somos filhos de Deus e a gente precisa compreender o que é isso. Nós somos feitos de um material divino, a partícula divina dentro de nós. A gente fala, a minha melhor parte. Você é a sua melhor parte. Tudo dentro de você é melhor, possível. Ah, mas eu sou muito ruim. Não, não é. Você é apenas ignorante. A maldade é a ignorância maior. Nós somos só ignorantes. Ignorância não é defeito, gente? A criança de 3 anos que não sabe o alfabeto, ela tem algum defeito? Ou ela apenas não aprendeu? Não aprendeu. Então eu não tenho defeito nenhum. Vocês têm algum defeito? Eu não tenho defeito nenhum. Exato. Porque a criança de 3 anos não aprendeu ainda. Ela não foi na escola e se foi, está aprendendo. Gente, a gente está no meio do curso e já quer saber tudo. Por orgulho. Vamos terminar o curso primeiro, depois a gente conversa? Tá certo? É que nem um engenheiro que faz ponte. Durante o curso, a ponte dele pode cair. Porque é uma ponte de mentirinha, uma ponte de uma maquete, uma ponte no cálculo. Depois de formado, não pode cair mais. Nós não nos formamos ainda, estamos no meio do curso. E aqui a gente pode errar. Ou não pode? Até porque se não pudesse, a gente não ia ter jeito, porque a gente erra mesmo sem poder. Por que a gente erra? Porque o erro faz parte do acerto. Não é possível aprender sem errar. Não é possível. E a gente, por orgulho ainda, recrimina o erro, ao invés de utilizá-lo como degrau para o acerto. Então, a gente precisa, para se perdoar, mudar a forma de se entender. Eu não sou inferior. Eu apenas não sei fazer um monte de coisa. Não sei nem me fazer feliz ainda. Mas vou aprender. A vida vai me ajudar. O Pai me ajuda porque me ama. Ama todos. Então, quando eu compreender essa dinâmica, quando eu compreender que, mesmo quando alguém queira me ferir, ele apenas, ou ela não está, apenas não está sabendo o que ela está fazendo. Não foi isso que Jesus disse no alto da cruz, gente? Perdoa-os a nós, porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Tal grau de ignorância e de adormecimento, de anestesiamento, de entorpecimento que a gente vive até hoje. Porque nós não vivemos de uma forma lúcida. A gente vive no automático. Ou eu estou enganado? Quantas coisas a gente fala assim, quando vi já falei. Isso é falta de lucidez. Porque como que a gente pode acertar agindo sem pensar? Aí eu vou falar porque eu não aguento. Esse é o problema. Você não aguenta. Esse é o problema. Aí está o problema. E pode falar, mas depois aguenta. Porque a consequência virá. Não, eu sou muito honesto porque eu falo tudo que eu penso. Não, isso para mim é descontrole. Isso não é honestidade. Honestidade é outra coisa.
Você pode pensar o que você quiser. Isso talvez seja honestidade. Mas para cada coisa que você pensar, você passa pela peneira. Isso é bom para mim? Isso é bom para o outro? Não, joga fora. Oi. Eu entendo que ajudar o próximo é o mais perfeito caminho para a gente chegar num determinado destino. Mas ele não é o destino. Eu penso que o nosso destino é aprendermos a amar. E quando eu falo aprendermos a amar, eu coloco isso como igual a ser feliz. A doutrina fala que a perfeição é o desenvolvimento pleno de todas as nossas capacidades. A gente nem entende direito essa frase, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos grandiosos, e nós temos capacidades completamente ignoradas. Completamente ignoradas. A gente tem características dentro de nós que ainda não desabrocharam, que a gente nunca viu, nunca percebeu. A mediunidade é uma delas. No futuro, daqui a alguns séculos, todo mundo vai ser médium ostensivo. Porque faz parte do desenvolvimento do ser. A mediunidade é uma forma de conexão entre as mentes e entre os corações, que ultrapassa a barreira da matéria, mas também ultrapassa outras barreiras, porque a gente sabe que existe mediunidade no próprio mundo espiritual. Lá também existem médiums, né? Intermediários. Médium é intermediário, né? Talvez, já foi dito que nós cada vez mais precisamos ser médiums de Deus, intermediários dele. Até porque já foi dito que Deus age através da criatura, nunca diretamente. Então, o nosso destino é esse desenvolvimento pleno de nós mesmos. Por isso que a vida é aprendizado, por isso que estamos numa escola. Como que a gente vai caminhar? Qual é a ferramenta mais útil, mais eficaz? Dar. Por isso que todo o evangelho fala sobre dar, sobre servir. Lembra? Jesus, quem é o maior? Aquele que mais servir. Mas a gente... Só que não é servir de qualquer jeito, é servir amando. E aí é outro nível. E aí a gente vai levar tempo para aprender, porque amar é um negócio complicado. Mas que nós já temos essa capacidade. Mas é uma capacidade que precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada como tudo na vida. Muito bem. O mais importante, nós somos capazes de aprender a amar. Mas para aprender a amar, a vida nos pede uma única coisa, que é o esforço. Cada um segundo as suas obras. Tem esforço aí no meio. Então, o servir, o dar, que é o que você colocou, é o mais eficiente mecanismo de crescimento. Mas o fim não é esse. A nossa missão aqui na Terra não é essa. Esse é o meio. O objetivo é a gente ser feliz. Ou igual a amar. Porque quem ama é feliz. E quem é feliz, ama. Ah, mas o que é feliz? Não vamos falar sobre isso, porque isso é muito complicado. Ser feliz é amar. Ser feliz é ter... na verdade, o Evangelho fala o que é ser feliz. Ser feliz é ter paz íntima. Ter paz íntima é não ter perturbações. Não ter conflitos íntimos.
Tudo bem? Tudo bem sobre o auto-perdão? Muda. Para de pensar em perdoar alguém e perdoa-se. E quando a gente descobrir como que eu me perdoo, automaticamente você já vai perdoar o outro. Porque você vai entender tudo. O tamanho da dificuldade do outro. E só para finalizar, porque eu não posso perder essa. Naquele livro, A Boa Nova, do Humberto de Campos, lembra, gente, que Pedro negou Jesus 3 vezes? Vocês sabem quem foi Jesus na vida de Pedro, né? Um divisor de águas. E Pedro sempre falava que amava muito Jesus. E naquela noite que Jesus disse que o seu sacrifício estava se aproximando, Pedro tomou a frente, um pouco orgulhoso, falou: não, não pode acontecer isso, eu vou defender o Senhor de todas as forças, pelo Senhor eu morreria. Alguém que não sabe o que fala, como a gente, né? E Jesus então, Pedro, como você vai fazer isso? Se hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro ficou arrasado. Pedro pensou que Jesus não acreditava no seu amor. Pelo Senhor eu morreria. E Jesus falou assim: você não vai morrer por mim, porque você nem falar que me conhece você vai conseguir. E aí Jesus terminou no livro com uma visão do outro e de nós mesmos muito importante para facilitar o perdão. Ele disse uma coisa que eu considero uma das mais preciosas. Por isso que esse livro me é muito caro. Não só por isso, mas também por conta dessa frase. Ele disse assim: Pedro, o homem, o ser humano, é mais frágil do que perverso. O outro que nos feriu é mais frágil, fez isso muito mais por fragilidade do que por maldade. Perdoe-o por isso, porque é pura fragilidade. Não é assim? Não é por isso que a gente erra, gente? Por insegurança, por fragilidade, por medo de não ser amado, por medo de ser humilhado, por medo de ser passado para trás, essas bobagens todas. Não é por isso que a gente erra e fere? Não, eu vou lá e vou falar para a pessoa para ela saber quem eu sou. E você sabe quem você é? A gente é muito estranho, eu já disse. A gente quer mostrar para o outro quem a gente é e não sabe quem a gente é. Quem é que a gente está querendo enganar? É óbvio que é nós mesmos. Né? Então, pensemos, o homem é mais frágil do que perverso. E isso vai ajudar. Primeiro que esse homem frágil sou eu, primeiríssimo. Essa mulher frágil sou eu, primeiríssimo. Aí você estende isso para o mundo. O mundo também é todo mundo frágil. Todo mundo à minha volta tem fragilidades imensas. Por isso que ferem. Por isso que ferimos. Isso vai nos ajudar muito a nos perdoar e a perdoar o outro. Oi, Josué. É. Mas isso já é nível avançado. Por muito tempo, por muitas encarnações, nós vamos nos sentir ofendidos. Muitas. Não nos iludemos, gente. Essa lição é uma das mais difíceis. A ingratidão é uma das mais difíceis lições para a gente perdoar. Felizmente, a vida é muito sábia e ela vai dando lições pequenininhas no começo, depois as mais difíceis. Então, a nível avançado. Quando a gente for para a faculdade do perdão, a gente está no pré-primário ainda. Jardim da infância. Porque a gente não perdoa porque o dia está quente ou está frio.
Tá certo isso? A gente reclama, nossa, tá muito frio hoje, que horrível. Perdoa o dia. Mas gente, não tem que perdoar porque o dia não é como você quer. Perdoa. É verdade. Porque existe uma poesia, não sei se é da Maria Dolores, o Tato que vem sempre aqui, ele sabe todas de cor, perguntem para ele. Que ela fala assim, acho que é ela fala assim, perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha a perturbar o meu coração. Bastante, né? Tem que perdoar tudo. Tem que perdoar porque eu perdi o ônibus, porque meu corpo é do jeito que é, porque a comida não está salgada, porque está frio, porque está calor, porque eu não consigo, porque eu consigo. Tudo. Tudo que te incomoda precisa do perdão. Então, não precisar sequer perdoar é nível muito avançado. Daqui a alguns séculos a gente volta a conversar sobre isso. Porque nós quando alguém quiser nos machucar, querendo ou não, vai se levantar de dentro de nós a vontade de bater na pessoa. Eu tenho, não sei se vocês têm. Mas eu não bato mais. Já olha que avanço. Né? Hoje a gente quase não mata mais ninguém, mas a gente quer que a pessoa morra. Já é um avanço. É verdade, eu não estou brincando. Ontem a gente matava. Hoje a gente só quer que morra, mas é só no começo, depois deixa ela viver mesmo. Né? Então, vai chegar um dia que a gente não vai sentir nenhuma dor porque o outro nos traiu, porque o outro nos feriu, o outro não nos deu valor. Nenhuma dor. Que é o caso de Jesus. E de outros, claro. Mas isso é a nossa meta. Hoje, a gente vai viver a tempestade do momento. A gente vai querer matar a pessoa. Não vai matar, não vai gritar, não vai ficar quieto. Nós vamos ficar quieto. Isso já é uma meta próxima possível. Já vamos ficar quieto. Vamos sofrer, vamos ficar louco da vida. Remoer alguns dias, o que já é um inferno, tá certo? O inferno é a gente que cria, nós sabemos. Nesse momento nós estamos no inferno. Aí a poeira vai baixando, a gente vem ao centro, ouve aquilo, não, né? Mas a gente vai estar, se Deus vai permitir sair disso, a gente vai falar assim, não, eu não quero viver isso de novo. Não quero fazer o meu próprio inferno. Não quero. Eu quero paz. Ah, mas e o outro? Ah, dane-se o outro. Eu quero paz. E aí você começa a se esforçar para compreender. Aí você vai lembrar que o outro é frágil. Vai lembrar que você não precisa sofrer aquilo, vai lembrar que você tem o poder de escolher como você vai viver cada situação. E você vai usando a razão, porque é para isso que ela serve, para a gente usar, lembra? Né? Ela não está ali de enfeite. Né? Aí você vai educando a sua emoção, educando o seu sentimento. Falando sentimento, coração, menos, né? Menos, não precisa tudo isso, esse escândalo. Não precisa sofrer tanto, não precisa querer matar ninguém. Vamos ir para frente, vamos superar isso. Ou seja, olha o trabalho íntimo. Isso é reforma íntima, gente. As únicas conquistas acontecem dentro de nós. Aquela que ninguém vê. E não é para ver mesmo. Sou eu que tenho que saber. E aí você se acalma. Você acalma. Depois pode demorar meses, não tem problema. Inclusive, eu tenho um amigo que ele falava assim, eu já estou bem melhor. Por quê? Porque antigamente as pessoas me ofendiam, eu ficava 2 anos remoendo. Falei, e agora? Agora eu só fico 1 ano. Olha que melhora, gente. 50% já melhorou nessa vida. Ele falou, a minha meta nessa vida é só ficar 6 meses remoendo. É perfeito. 6 meses de inferno a cada vez que é magoado. Tá certo?
É um progresso. É assim. E ele estava em paz com esse progresso. Está perfeito, gente. Porque é orgulho da gente ler o evangelho e querer perdoar no outro dia sem sentir nada. Isso é orgulho puro. Ilusão pura. Infantilidade pura. É não compreender como que a gente funciona. Nós estamos falando de uma mudança para a eternidade. Não pode ser simples. Não pode ser simples. Se o diamante demora milhões de anos para ser produzido, nós também vamos demorar milhões de anos. Já estamos demorando milhões de anos. Mas não importa. Tempo é uma bobagem. Nós temos todo o que precisamos. Então, esse processo. Aí depois você está em paz. Isso, já que o nosso tempo terminou, eu não vou mais, a gente não vai poder conversar mais sobre nenhuma outra perturbação. Vou avançar mais um pouquinho no perdão, porque eu sei que é um tema coletivo. Existe um teste que você consegue fazer se você perdoou a pessoa. Um teste bem simples de fazer, dificílimo de fazer, mas fácil de entender. Como que eu sei se eu perdoei a pessoa? De verdade. Porque a gente, no social, a gente vai lá, né? Oi, tudo bem? Que bom te ver, né? Tudo mentira, né? Mas no social, né? A gente faz essa cena toda. O que já é bom. Porque antigamente a gente mandava matar, lembra? Né? Dá um presente no aniversário, né? Mas, né? Aquela tem um jeito muito honesto da gente saber, eu saber, só eu, se eu perdoei a pessoa. Você fecha os olhos. Imagina aquela pessoa na sua frente, vocês dois de pé, um na frente do outro. E você em pensamento, no seu íntimo, na sua imaginação, você abraça essa pessoa. Mas não é aquele abracinho de quando a gente conta a pessoa no centro. Assim. Não, aquele abraço demorado de quem quer bem. Se em pensamento, se na sua imaginação você consegue, você perdoou. Você se libertou do que aconteceu. Esse é um teste. Fácil de fazer. Quer dizer, dificílimo de fazer. Mas aí você vai lá, não perdoei ainda, não consigo chegar perto da pessoa. Em pensamento. Não abraçar, nem pensar, não vou dar nem a mão eu vou dar. Mas se você conseguir, coloque como meta. Não, eu vou. Essa semana eu abraço essa pessoa no meu pensamento. Porque abraçar com carinho é um ato de amor e de caridade. A gente consegue dar um passe na pessoa abraçando. Basta que a gente deseje todo o bem para aquela pessoa naquela hora. Não foi assim que Jesus curou aquela mulher porque ela relou no seu vestido, no seu traje? Porque ele exalava amor. Chegaremos um dia a fazer isso. Hoje a gente precisa de muito empenho, né? Vai. Mas nós temos tempo. Não nos preocupemos com isso. Tudo bem, gente? Ótima visão. É isso mesmo. Já foi dito que a Terra é um hospital. Não falaram que era psiquiátrico, mas quiseram dizer isso, eu acho. É um hospital, uma escola e uma prisão. E é curioso, a gente quer continuar aqui, né? Não é curioso? Vocês viram como a gente é estranho? Ninguém quer se libertar. Ninguém quer ter alta. Quer continuar no hospital, quer continuar na prisão, quer continuar na escola. Continuar na escola, ok. Mas continuar preso. A gente é bem estranho. Mas a gente vai se tornar cada vez menos estranho conforme a gente vai se conhecendo. E a gente precisa se encontrar, olhar para dentro, né? Se perguntar, tá tudo bem aí dentro? Já se perguntaram? Tá tudo bem aí dentro?
precisamos cuidar da gente. Precisamos. A gente que vive cuidando do mundo inteiro, não fica? Os pais só cuidam dos filhos. Como que é que a gente vai cuidar bem dos filhos se a gente não está bem? Como que a gente vai dar conta das demandas deles, de apoiá-los, porque eles têm que fazer o trabalho deles, se a gente não está bem? Será que a gente se lembra que os nossos filhos querem também que a gente esteja bem? Os pais, será que se lembram disso? Eu lembro, quando eu era pequeno, que eu sabia que estava tudo bem em casa quando minha mãe preparava o almoço cantando. Eu tinha certeza que estava tudo bem. Eu não sabia nada, porque era uma criança. Não sabia dos problemas, das dificuldades, mas se ela estivesse cantando, picando a cenoura, lavando o alface, eu sabia que estava tudo bem. E eu ficava bem também. Mas se ela estava ali remoendo alguma coisa enquanto descascava a batata, se a cara é um pouco fechada, problemas. E aí eu ficava tenso. Percebam como é importante que a gente se cuide. É caridade para eles a gente se cuidar. Ok, gente, vamos orar? Cada um na oração vai receber uma bênção do Pai. Vai receber o que precisa, porque o Pai não dorme em serviço. Antes da gente pedir, ele já fez tudo. Então vamos agradecer por demais esse momento precioso. E precioso porque a gente pôde se relacionar, a gente pôde trocar, a gente pôde sentir. E talvez, mestre, o que mais nos conforta e confortou seja conversarmos sobre o teu amor por nós, onde não há julgamento, nem pressão, mas sim profunda compreensão sobre o nosso caminhar, sobre as nossas fragilidades, sobre a forma como cada um aprende, sobre o tamanho do respeito que o teu amor tem por nós, pelo nosso tempo de aprendizado, pela nossa forma de descobrir quem somos. Obrigado, mestre, por ter esses requintes, esses cuidados de amor conosco, nunca nos cobrando que a gente caminhe mais rápido, mas apenas nos dando o teu amor e todas as oportunidades. Nos ajude, mestre, a jamais entendermos na nossa vida algum castigo dela, mas apenas oportunidades de nos conhecermos a nós mesmos e de exercitarmos aquilo que às vezes a gente nunca fez, que é amar alguém, amar a si mesmo, olhar para si mesmo e procurar estar bem. Obrigado, mestre. Nós sabemos que o Senhor nos abençoa e vive conosco a nossa caminhada. Não pediremos mais nada. Que assim seja.